Fala, Doc, tudo bem? Meu nome é Juliana e a aula de hoje é sobre fármacos antipsicóticos. Nós vamos falar nessa nossa aula a respeito da descoberta da clorpromazina, que foi um dos primeiros antipsicóticos que deram origem aos outros fármacos que a gente conhece hoje. A gente vai definir essa classe de psicofármacos, vamos falar sobre os antipsicóticos de alta e de baixa potência, também sobre o tratamento da esquizofrenia, os antipsicóticos de primeira e segunda geração, sobre os mecanismos de ação, sobre a ação antipsicótica, extrapiramidal, antiemética e também, claro, anticolinérgica. E para concluir, nós também falaremos um pouquinho a respeito dos aspectos farmacodinâmicos desses fármacos. Mas, antes de iniciar, quero colocar aqui uma questão que está lá na nossa plataforma para vocês pensarem a respeito, e também tentar conseguir responder ao longo dessa nossa aula. Então, aqui a gente tem uma questão que diz o seguinte: Carlos, um homem de 38 anos, apresentou-se ao ambulatório de psiquiatria após anos de tratamento para a esquizofrenia. Seus sintomas positivos eram bem controlados pelo tratamento com fármacos antipsicóticos, mas ele se queixava de tremores e rigidez, bem como também ali ele tinha amenorreia, em sua esposa, galactonorreia e também tinha esquizofrenia. O médico ele propôs a troca dos seus antipsicóticos convencionais por antipsicóticos atípicos. Considerando, nesse caso, então, os antipsicóticos atípicos, a questão é a seguinte: qual das seguintes alternativas vai descrever melhor a ação farmacológica dos antipsicóticos atípicos? E a gente tem aqui como alternativa, a alternativa A, que diz que os fármacos antipsicóticos atípicos são estritamente antagonistas da dopamina, com nenhuma ação sobre receptores de serotonina. A alternativa B diz o seguinte: são caracterizados por agonismo puro nos receptores serotoninérgicos do tipo 1A e antagonismo puro nos receptores do tipo D2, receptores dopaminérgicos. A alternativa C, ela diz o seguinte, que os fármacos antipsicóticos atípicos agem principalmente como antagonistas de serotonina e dopamina, combinando o antagonismo dos receptores de serotonina 5-HT2A e também receptor dopaminérgico do tipo D2. E a alternativa D fala que os antipsicóticos atípicos são classificados como os de primeira geração e agem exclusivamente por antagonismo de D2. E aí, pensem a respeito dessas alternativas e dessa questão ao longo dessa nossa aula. Para iniciar a nossa aula, a gente vai falar então um pouquinho sobre a primeira droga psiquiátrica que surgiu lá na década de 50 e foi a droga então que deu mais força à era da psicofarmaco que a gente conhece atualmente. Essa droga é a clorpromazina. Então, a era da psicofarmacologia ganhou força a partir da sua descoberta lá na década de 50 e esse fármaco também deu origem o surgimento de novos análogos, como por exemplo a imipramina, que é um antidepressivo da classe dos tricíclicos, um dos primeiros antidepressivos que surgiram lá na década de 50, 60, e também dá origem à carbamazepina, que é bastante eficiente no controle de convulsões, transtorno de humor, como por exemplo a bipolaridade. Então, o que a gente consegue ver? Que a partir da clorpromazina, que foi a primeira droga psiquiátrica, a gente teve o surgimento de novas drogas. E assim, é bastante comum ocorrer, a partir de uma droga serem sintetizadas outras drogas. E a gente consegue ver também que a estrutura química desses análogos da clorpromazina são bastante semelhantes, à droga original. Então aqui a gente tem, uma contextualização de onde surgiram as primeiras drogas psiquiátricas. Frequentemente, os antipsicóticos também são chamados de neurolépticos, e eles podem ser definidos como substâncias
que agem a nível subcortical, debelando uma agitação psicomotora de qualquer natureza e muitas vezes sintomas neurológicos. E com a descoberta, né, da clozapina, os neurolépticos, que antes eram assim chamados, passaram então a ser chamados também de antipsicóticos, que são os fármacos que vão tentar, né, evitar, prevenir ou então diminuir os sintomas psicóticos. Os antipsicóticos, eles podem ser divididos em primeira e segunda geração. A primeira geração, ela é dividida em potência baixa e potência alta. Essa classificação em potência alta, potência baixa, não tem nada a ver com a eficácia clínica desses fármacos, tá bom? Mas ela vai especificar ali a afinidade pelo receptor de dopamina D2, que pode sim influenciar no perfil de efeitos adversos daqueles fármacos. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou falar a respeito dessas potências diferentes entre os fármacos de primeira geração. Então, olha só, a gente tem aqui alta e baixa potência dos antipsicóticos. Lembrando, sempre quando eu falar de antipsicóticos de primeira geração, a gente está falando de fármacos que apresentam mais sintomas extrapiramidais. Por quê? Esses sintomas eles estão diretamente relacionados à atuação desses fármacos em receptores D2 de dopamina. Então aqui, fármacos de alta potência, eles vão possuir um maior efeito neurológico, um menor efeito cardíaco, um menor efeito hipotensor, anticolinérgico com menor sedação. Claro, né, se a gente tem um menor efeito anticolinérgico, a gente vai ter uma menor sedação. E como exemplo clássico de um antipsicótico de primeira geração e alta potência, a gente tem o haloperidol. Baixa potência vai apresentar um menor efeito neurológico, um maior efeito cardíaco, um maior efeito hipotensor, um maior efeito anticolinérgico e, consequentemente, maior sedação. E aqui a gente tem como exemplo a clorpromazina, que é o fármaco que eu apresentei lá no início da nossa aula. Essa relação entre a potência clínica e a afinidade entre fármacos antipsicóticos pelos receptores de dopamina D2 está representado aqui nesse gráfico. O que a gente tem aqui? A gente tem no eixo Y, o IC50, que seria a quantidade necessária, né, para que aquele fármaco apresente 50% da sua eficácia. E a gente tem aqui no eixo X a dose clínica média em miligramas por dia. Então, o que isso está querendo nos dizer? Que os fármacos, né, que possuem ali necessitam de uma menor dose clínica média por dia, em miligramas por dia, para exercer 50% do seu efeito, são os fármacos mais potentes. Claro, né? E os fármacos que precisam de uma dose maior para exercer 50% da sua eficácia vão ser os fármacos menos potentes. Então, aqui a gente está mostrando a relação, né, entre os fármacos, né, que apresentam alta e baixa potência em relação à sua potência clínica e a afinidade entre, né, os receptores de dopamina. Então, notem que a gente tem vários exemplos aqui, inclusive o haloperidol, né, demonstrado aqui, a clorpromazina demonstrado aqui, e a gente consegue ver que a clorpromazina ela é menos potente, ou seja, apresenta uma potência baixa, justamente porque requer uma dose clínica média em miligramas por dia muito maior do que o haloperidol para apresentar ali, né, 50% do seu efeito, da sua potência clínica. Então aqui a gente tem vários exemplos, né, para mostrar para vocês essa relação. E claro que quando a gente vai falar de tratamento da doença, né, da esquizofrenia, a gente tem que falar, né, a respeito dessa potência. Então, fármacos mais potentes com fármacos menos potentes podem, né, serem interessantes, serem selecionados de acordo, né, com o objetivo do tratamento. É claro que a gente também tem que levar em consideração, né, os efeitos promovidos por esses fármacos de alta e de baixa potência, porque a gente viu que existem algumas diferenças em relação aos efeitos neurológicos, em relação também aos efeitos anticolinérgicos, à sedação e etc. De modo geral, né,
Os antipsicóticos típicos são utilizados para o tratamento da esquizofrenia, que são os fármacos que vão bloquear os receptores dopaminérgicos do tipo D2, mas também são esses fármacos que estão mais relacionados aos efeitos extrapiramidais. A gente tem ali, né, que selecionar qual vai ser o fármaco de baixa ou alta potência mais adequado para esse caso e também levar em consideração a potência e a eficácia desse fármaco. De modo geral, o que seria a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é uma psicose. E essa doença, basicamente, ela é resultado do quê? Do aumento, né? Da concentração de dopamina lá no nosso sistema nervoso central. Então, aqui a gente tem demonstrado, né, em vermelho aqui, basicamente, a ação, né, dos receptores dopaminérgicos nessa região do nosso sistema nervoso central. Então, olha só, uma diminuição de dopamina, né, na região ali, basicamente na região mesocortical, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma maior predisposição e uma maior chance de se ter TDAH. Mesma coisa acontece no Parkinson, mas na esquizofrenia é o contrário, né? O aumento da dopamina é que vai levar, então, ao aparecimento desses sintomas, né, esquizofrênicos. Então, basicamente, a esquizofrenia ela está relacionada ao qual efeito fisiológico da dopamina no sistema nervoso central, ao excesso da atividade dopaminérgica. Então, o excesso da atividade dopaminérgica está relacionado, né, aos sintomas psicóticos. E aqui a gente tem uma demonstração, né, desse neurotransmissor e sua ação no sistema nervoso central. Então, agora deixa eu falar um pouquinho também sobre as gerações, né? Eu já falei para vocês que eles podem ser classificados em duas gerações, que são primeira e segunda geração. Dentro da primeira geração, eles também podem ser subclassificados, né, em baixa e alta potência. E agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre cada uma dessas gerações. Então, os antipsicóticos de primeira geração são os fármacos considerados tradicionais, típicos ou convencionais, né? Os antipsicóticos clássicos, como vocês quiserem chamar. Eles são inibidores competitivos em vários receptores, mas os efeitos antipsicóticos refletem o bloqueio competitivo dos receptores D2 e dopamina. Como eu falei, eles são classificados, né, em baixa e alta potência. Os fármacos de baixa potência, né, conforme eu mostrei para vocês, inclusive naquele gráfico, né, são, como exemplo, a clorpromazina e a tioridazina. E alta potência, a gente tem inclusive o haloperidol e tantos outros fármacos que a gente poderia estar citando aqui para vocês. Os de segunda geração, por sua vez, eles são chamados de antipsicóticos atípicos. Ou seja, né, aqui a gente tem um segundo mecanismo de ação. Então, aqui o efeito antipsicótico ele se deve à sua atividade ao bloqueio dos receptores serotoninérgicos e dopaminérgicos, sendo antagonistas e agonistas, e também talvez existam outros, né, receptores envolvidos nesse mecanismo de ação. Os fármacos de segunda geração, eles estão menos associados àqueles efeitos extrapiramidais que eu falei, que os de primeira geração estão mais associados. Por outro lado, também apresentam, né, outras vantagens, como, por exemplo, não provocam efeitos neurológicos agudos ou tardios, melhoram a adesão ao tratamento. Por quê? Se a gente tem menos efeitos colaterais, a gente vai ter uma melhor adesão. Isso é quase uma causa-consequência. Também é eficaz nos sintomas negativos da esquizofrenia, é eficaz também para pacientes que não respondem aos antipsicóticos típicos, ou então de primeira geração. Apresentam algumas desvantagens, nem tudo é perfeito. Então, olha só, os antipsicóticos de segunda geração, eles estão associados com um maior risco de efeitos adversos metabólicos, também, né, efeitos hipotensores, resistência à insulina, hipercolesterolemia e aumento da massa corporal. Esses fármacos, eles estão aqui representados para vocês, inclui o aripiprazol, a azetrina, clozapina, né? Olanzapina, que é bastante famoso, a quetiapina, né? Risperidona, entre outros.
Esses fármacos, por conta, né, de apresentarem menos efeitos, principalmente extrapiramidais, e também possuírem eficácia semelhante aos de primeira geração, eles são o quê? Eles são usados como primeira escolha no tratamento da esquizofrenia, justamente quando se quer minimizar o risco dos sintomas extrapiramidais debilitantes. Eles exibem eficácia equivalente, já mencionei para vocês, mas vale ressaltar que entre 10 e 20% dos pacientes, eles vão apresentar resposta insuficiente a todos os antipsicóticos, tanto de primeira quanto de segunda geração. Os mecanismos de ação que são propostos para esses fármacos, eles podem ser dois diferentes tipos. Então, a gente tem um mecanismo de ação via antagonismo da dopamina e também um mecanismo de ação via atividade bloqueadora do receptor de serotonina. Então, olha só, nesse primeiro mecanismo de ação ilustrado aqui para vocês, todos os antipsicóticos de primeira e também a maioria dos antipsicóticos de segunda geração vão bloquear receptores do tipo D2. Então, a gente tem aqui, né, um neurônio pós-sináptico, um neurônio pré-sináptico, liberação de dopamina, que é um neurotransmissor, né, que vai atuar lá na fenda sináptica. A dopamina se liga nos receptores, né, do tipo D2 e vão fazer o quê? Eles vão bloquear esse receptor. Então, esse aqui é um dos mecanismos de ação que são propostos, né, para os antipsicóticos de primeira e a maioria dos antipsicóticos de segunda geração, que seria o bloqueio desses receptores do tipo D2 no cérebro e também na periferia. Qual que é o segundo mecanismo de ação? A maioria, né, dos fármacos de segunda geração parece também ter uma ação singular pela inibição de receptores de serotonina, em particular o receptor 5-HT2A. Então, a gente tem aqui, né, uma ilustração demonstrando os antipsicóticos de segunda geração com essa atividade bloqueadora do receptor aqui 5-HT2A. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um antagonismo desse receptor. Então, ele vai, né, a gente vai ter ali, né, a serotonina dentro das suas vesículas, no neurônio pré-sináptico. Aqui a gente tem um neurônio pós-sináptico. A gente tem o transportador de serotonina aqui, né? E basicamente esses fármacos eles vão atuar lá no neurônio pós-sináptico, nos receptores 5-HT2A, fazendo o que? Um antagonismo desses receptores, né? E assim, inibindo esse receptor, a gente vai ter o que? Uma maior concentração aqui, né? Uma ativação, né, de outros receptores e uma maior concentração aqui de neurotransmissor na fenda sináptica. Então, basicamente, a gente tem aqui, né, as duas propostas de mecanismo de ação para os fármacos antipsicóticos. A gente também tem aqui algumas anotações importantes, né, sobre o mecanismo de ação para alguns fármacos especificamente. Então, olha só, a clozapina ela vai ter alta afinidade pelos receptores D1, D4, 5-HT2, receptores muscarínicos e também alfa-adrenérgicos, mas é um antagonista fraco do receptor D2. Por isso que eu falei que a maioria, mas nem todos, né? A risperidona vai bloquear os receptores 5-HT2A mais intensamente do que o receptor D2, assim como a olanzapina. O aripiprazol é um agonista parcial dos receptores D2 e 5-HT1A e antagonista dos receptores 5-HT2A. A quetiapina vai bloquear os receptores D2 com mais potência do que os receptores 5-HT2A, mas vai ser relativamente fraca no bloqueio dos dois receptores. Em resumo, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: os antipsicóticos eles vão bloquear receptores dopaminérgicos, mas também existem antipsicóticos que bloqueiam receptores serotoninérgicos, adrenérgicos, colinérgicos e histamínicos, né? Principalmente quando a gente está falando de fármacos de segunda geração ou fármacos atípicos, porque os fármacos de primeira geração geralmente atuam lá no bloqueio dos receptores D2 de dopamina.
Então, olha só, a gente tem aqui, né, um resumo demonstrando a ação dos antipsicóticos nos diferentes tipos de receptores. Então, olha só, a tioridazida e a clorpromazina vai bloquear receptores, né, colinérgicos, como o receptor muscarínico. A clorpromazina vai bloquear receptor alfa-adrenérgico, todos, né, mas particularmente o haloperidol, né, a flufenazina, o tiotixeno vão bloquear os receptores de dopamina. A risperidona e a clozapina vai bloquear o receptor de serotonina e a clorpromazina e a clozapina vão bloquear também receptores de histamina do tipo H1. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente, né, o que eu acabei de mostrar para vocês nos slides anteriores, a ação dos fármacos, né, de primeira geração, mais, né, especificamente nos receptores de dopamina e dos demais fármacos, a ação em outros tipos de receptores. A respeito da absorção e biotransformação desses fármacos, a maioria deles, não todos, mas a maioria, são administrados via oral, possuem absorção variável, que não é afetada pelo alimento, com exceção, né, de dois principais fármacos aqui, cuja absorção vai aumentar se administrado juntamente com a alimentação. São biotransformados, né, em muitos metabólitos que são usualmente, né, realizados lá pelo sistema do citocromo P450 no fígado e são, então, biotransformados por algumas isoenzimas, incluindo a CYP2D6, a CYP1A2 e a CYP3A4. Alguns desses metabólitos vão ser ativos, como, por exemplo, a paliperidona, que é um metabólito ativo da risperidona. Em relação à ação antipsicótica, extrapiramidal, antiemética e anticolinérgica, a gente vai começar aqui pelos efeitos antipsicóticos, né? Então, todos os antipsicóticos, eles podem diminuir os sintomas positivos e negativos. Mas o que são esses sintomas positivos e negativos, então? Olha só, os sintomas positivos incluem delírios, alucinações, incoerência do pensamento, alterações afetivas, alterações psicomotoras e etc. Os sintomas negativos incluem o quê? Inclui aquela pobreza no discurso, né? Aquele empobrecimento funcional, aquele isolamento social, aquela tristeza e etc. Então, aqui, todos os antipsicóticos, eles podem diminuir tanto os sintomas positivos e negativos, né? E essa vai ser a caracterização da ação antipsicótica desses fármacos. Os sintomas positivos, eles estão relacionados ao quê? Ao excesso de dopamina subcortical, né? Ou então uma hiperestimulação dos receptores D2. Quando a gente tem, né, esse excesso de dopamina que leva a essa hiperestimulação, vão ter ali a presença de sintomas positivos. E os sintomas cognitivos e negativos, né, que inclui ali o déficit cognitivo e esses sintomas que eu falei para vocês aqui, eles estão relacionados a um déficit de dopamina pré-frontal, né, ou então uma hipoestimulação de receptores D1 e D2. Bom, a respeito dos efeitos extrapiramidais, eu também falei para vocês lá no início que os fármacos de primeira geração, eles estavam mais relacionados a esse tipo de efeito, mas eu não falei o que seria esse efeito extrapiramidal. Pois então, os efeitos extrapiramidais, eles são, né, distonias, ou seja, contrações sustentadas dos músculos que leva à postura distorcida. Uns sintomas bem parecidos com a doença de Parkinson, né? A gente tem aqui uma caracterização desse tipo de efeito. Os fármacos antipsicóticos também podem possuir um efeito antiemético. Por quê? Porque, né, os fármacos antipsicóticos, eles atuam, né, a maioria deles, via receptores dopaminérgicos do tipo D2, e o efeito antiemético ele pode ser mediado pelo bloqueio de receptores do tipo D2 na zona quimiorreceptora disparadora bulbar. Então, por conta disso, por conta dessa coincidência, eles podem também ser usados como antieméticos, né? E também
esses fármacos promovem um efeito anticolinérgico, né? Como é o caso aqui, por exemplo, da tioridazina, clorpromazina, clozapina e olanzapina, que vão produzir efeitos anticolinérgicos. A respeito da farmacodinâmica desses fármacos, né? Então, quais são os receptores bloqueados pelos antipsicóticos? Quando a gente está falando, né, de fármacos da classe dos fenotiazínicos, né, que inclui ali a clorpromazina, a gente tem uma ação mais exacerbada, né, no receptor do tipo D2, uma ação bastante forte também no receptor alfa-adrenérgico, uma ação intermediária no receptor D1 e H1, né, ou histamínico e muscarínico, e uma ação fraca nos receptores 5-HT2A. Os fármacos, né, que são aqui da classe, né, dos piperazínicos, que inclui a flufenazina, vai ter uma ação fraca no receptor D1, no receptor 5-HT2A, né, uma ação intermediária em receptores histamínicos e muscarínicos, assim como o alfa-adrenérgico, e um efeito bastante exacerbado nos receptores D2. O mesmo ocorre aqui, né, para o haloperidol e também, né, para o clorprotixene, né, com uma ação bastante exacerbada para o receptor do tipo D2. E o que a gente tem aqui, né, para o haloperidol, por exemplo, é uma ação bastante fraca no receptor D1, receptor 5-HT2A, receptor histamínico, e, mais ou menos, a gente tem ali uma ação nos receptores muscarínicos, mas, de modo geral, o que a gente vai ter ali um efeito mais predominante vai ser no receptor do tipo D2, né? Isso explica do porquê que esse fármaco, né, ele é classificado como um fármaco de alta potência da classe, né, dos antipsicóticos típicos ou de primeira geração. Bom, vamos lá, né? Para a gente relembrar, então, esse assunto aqui, a gente tem um macete MedSimple para você. Então, quando a gente fala de fármacos antipsicóticos de primeira geração, a gente está falando de fármacos que podem ser classificados em alta e baixa potência. Esses fármacos, eles vão bloquear competitivamente os receptores D2 de dopamina e também, consequentemente, vão ter mais efeitos extrapiramidais. Por conta desses efeitos extrapiramidais promovidos pelos fármacos de primeira geração, é que os fármacos antipsicóticos de segunda geração são muitas vezes mais usados, principalmente para o tratamento da esquizofrenia. Na prática, né, esses fármacos eles são usados principalmente no tratamento de psicoses, né? Por exemplo, esquizofrenia, episódios de mania, depressão psicótica, comportamento de violência impulsiva, distúrbios de comportamento em doenças de Alzheimer e Parkinson, né? São seguros na gravidez o haloperidol, clorpromazina e olanzapina, em idosos a olanzapina e a risperidona. Bom, e vocês se lembram dessa questão que a gente falou lá no início da nossa aula a respeito dos fármacos antipsicóticos atípicos? E agora, depois, né, dessa nossa conversa, né, ao longo dos últimos 30 minutos, mais ou menos, como que vocês responderiam essa questão, né? Qual das seguintes alternativas, nesse caso, vai melhor descrever a ação farmacológica dos antipsicóticos atípicos? Então, nesse caso, considerando as alternativas que a gente tem aqui, a resposta correta seria a letra C. Ou seja, os antipsicóticos atípicos eles vão agir principalmente como antagonista dos receptores de serotonina e dopamina, combinando antagonismo nos receptores de serotonina, 5-HT2A e D2, né? Por que que eles não vão atuar estritamente como um antagonista de dopamina, né? Porque eles possuem uma ação, primeiro que não é estritamente nesse receptor, porque eles possuem uma ação em outros receptores também, como, por exemplo, os receptores serotoninérgicos do tipo 5-HT2A. Aqui, né, a gente não pode falar a respeito desse antagonismo puro, porque a gente viu que é um antagonismo, né, competitivo, a gente viu a respeito, né, desse antagonismo nos receptores do tipo HT2A, mais, né, predominante do que, por exemplo, o 5-HT1A.
E também os antipsicóticos atípicos, eles são classificados como fármacos de segunda geração. Então, por conta disso, essa alternativa aqui ela está errada, né? Porque aqui ela está dizendo que os antipsicóticos atípicos são de primeira geração. Então, por conta disso, essa alternativa está errada e a letra C ela é correta. Certo, pessoal? Então, vamos lá para um flashcard aqui bem rapidinho para a gente fixar esse conteúdo. Entre os antipsicóticos convencionais e atípicos, a gente está falando das duas gerações de antipsicóticos. Quais são a primeira escolha para o tratamento da esquizofrenia? Qual é a geração que possui menor incidência de efeitos extrapiramidais? Eu estou falando dos antipsicóticos atípicos, ou seja, os antipsicóticos de segunda geração. E em relação aos efeitos fisiológicos causados pelo excesso de dopamina, está relacionado com quais doenças, né? Ou qual seria esse efeito fisiológico, né? Desse excesso da atividade dos receptores dopaminérgicos? A gente teria ali, né, a associação com efeitos psicóticos que são associados, então, ao quadro da esquizofrenia. Então, a gente tem os efeitos psicóticos da esquizofrenia sendo um efeito fisiológico relacionado ao excesso de dopamina no sistema nervoso central. Agora vamos para um Med Quiz aqui, né? Ou um quiz da Med Simple. Qual dos seguintes antipsicóticos é considerado mais potente? Então, lembrando naquele gráfico nosso, né? Quando eu falei de potência, afinidade, né? Pelos receptores D2. Então, qual dos seguintes antipsicóticos ele é considerado mais potente e, por conta disso, tem maior risco de provocar sintomas extrapiramidais? Em relação a esses 4 fármacos, a gente está falando de um fármaco que possui uma maior potência, né? E assim está associado a esses efeitos. Então, nesse caso, em relação a flufenazina, quetiapina, clozapina e tioridazina, a gente está falando da flufenazina. Por quê? Porque esse fármaco, né, ele está associado a uma maior potência em relação à quetiapina, à clozapina e à tioridazina, né? Porque também os outros fármacos, eles, né, possuem um menor risco de efeitos extrapiramidais em relação, né, os de baixa potência em relação aos de alta potência. Então, nesse caso, a flufenazina, ela possui uma maior incidência desses efeitos porque ela possui uma maior potência, né? E a gente viu isso também ao longo dessa nossa aula. E para a gente fixar esse conteúdo, a gente vai falar um pouquinho, então, né, um resumo desse assunto. Então, os antipsicóticos, a gente viu, né, que eles podem receber outras determinações, como eu comentei na aula, né, neurolépticos, também podem ser chamados de drogas anti-esquizofrenia, já que são usados para tratamento da esquizofrenia, e também são utilizados como, ou são também denominados como tranquilizantes maiores, porque são utilizados, por exemplo, né, como fármacos tranquilizantes ou então usados em transtornos de bipolaridade, entre outros. São classificados em primeira e segunda geração, utilizados principalmente no tratamento da esquizofrenia. Os fármacos de primeira geração são divididos em fármacos de baixa e alta potência. Os fármacos de baixa potência, a gente tem como exemplo a clorpromazina, de alta potência, a gente tem como, por exemplo, o haloperidol. Esses fármacos, né, de primeira geração, de baixa ou alta potência, eles estão relacionados, então, ao efeito, né, mediado pelo bloqueio competitivo dos receptores D2 de dopamina. E os fármacos de segunda geração, eles são os fármacos de primeira escolha no tratamento da esquizofrenia, possuem eficácia semelhante à primeira geração, e aqui a sua ação, seu mecanismo de ação se deve devido à sua atividade no bloqueio de receptores serotoninérgicos e dopaminérgicos, sendo seus antagonistas e agonistas e também talvez outros receptores participando desse mecanismo de ação. Aqui estão as nossas referências, muito obrigada e até a nossa próxima aula.